Canta alegre, canta, a colheita agora, a palavra santa, a comunidade. Canta alegre, canta, a colheita agora, a palavra santa. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho. Há pelo menos 4 santos que a devoção popular tem um carinho muito grande, muito especial. Quais são? Santo Antônio, São João Batista e São Pedro e São Paulo. Os santos que são celebrados exatamente no mês de junho, principalmente nas capelas rurais, em lugares mais distantes, ou mesmo dentro das nossas cidades, existe um carinho muito especial por estes santos. Dia de São Pedro e São Paulo, na verdade, é dia 29 de junho. Mas no Brasil é sempre celebrado no domingo. Qual que é o motivo disto? Para que a comunidade, no número maior de pessoas por ser domingo, a comunidade, reunida em torno do altar do Senhor, possa conhecer melhor estes 2 grandes apóstolos e perceber que o modo como eles viveram, ou a experiência que eles tiveram de Cristo, não é diferente das nossas experiências de Cristo. Por isso, crianças, que parte não vieram na missa, que acho que estão de férias, ou vêm na missa das 11. Por que será que celebramos com a cor vermelha hoje? Por que celebramos com a cor vermelha? Por quê? Se nós já tínhamos entrado no tempo comum e sempre usamos a cor verde, por que o vermelho na festa de São Pedro e São Paulo? O vermelho lembra o quê? Sangue. Sangue lembra o quê? Martírio. Hoje nós celebramos a morte, o martírio desses 2 grandes santos.
Agora me ajudem. São Pedro. São Pedro conheceu pessoalmente Jesus? Sim ou não? Ele viu literalmente Jesus. Ele conviveu literalmente com Jesus. Estou certo? Sinal que a experiência que ele fez de Cristo é uma experiência diferente. Jesus viu Pedro, Pedro viu Jesus, Jesus foi no local de trabalho de Pedro, ele era o que mesmo? Pescador, e lá fez um convite muito especial para Pedro. Pedro, deixe sua rede, deixe o seu barco e seja pescador de homens. Isso foi uma coisa muito fácil para Pedro, né? Tranquilo. Logo ele deixou tudo, seguiu Jesus, foi uma mil maravilhas. Não, não foi nada disso. Pedro teve dificuldades. Pedro teve dificuldades porque Jesus falava uma coisa, ele entendia outra. Teve dificuldades de acreditar, de ter fé, de compreender quem era Jesus. Negou Jesus. Apesar de ter visto pessoalmente Jesus, Pedro não é diferente de cada um de nós. Tivemos uma experiência de Cristo, mas também temos as nossas dúvidas de fé, as nossas dificuldades. Agora, o que é mais bonito é que Pedro conseguiu crescer a cada dia na fé. E ele chegou a um ponto de morrer por causa de Cristo. E sabe qual é que é a consciência mais bela na vida de Pedro? É o versículo 11, da primeira leitura. Se vocês pudessem até já tomando aí, versículo 11 da primeira leitura, quando Paulo, na prisão, ele é liberto daquela situação difícil. Olha que conclusão bonita Pedro tem de toda a sua vida. O que está escrito aí? O que ele diz? Agora sei. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Pedro, ele tem uma consciência de que Deus esteve sempre com ele. Aqui já Cristo já tinha ressuscitado, e naquele momento ele tem plena consciência de que Cristo esteve sempre presente na vida dele. Uma primeira pergunta para nós: eu tenho consciência de que Cristo está comigo em todos os momentos da minha vida? Na missa, por várias vezes, o padre fala assim: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa é a nossa resposta, que não pode ser da boca para fora. Tem que ser uma resposta consciente. Deus está comigo. Pedro, ele só morreu por causa de Cristo, porque ele tinha consciência de que Cristo estava sempre com ele. Paulo conheceu Jesus pessoalmente? Nossa, vocês também estão bons, 7 horas da manhã, o pessoal também estava firme, vocês também. Paulo não conheceu pessoalmente Cristo. Ele deve ter ouvido falar, deve ter ouvido muitos comentários sobre Cristo, sobre o Messias, mas Paulo fez uma experiência diferente. Ele fez uma experiência mística do Cristo ressuscitado. Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos narra a conversão de Paulo. Ele indo em direção a Damasco, ele faz uma experiência mística, pessoal, de Jesus Cristo. Talvez uma boa parte de nós tenha feito essa experiência. Na nossa caminhada, de repente Deus tocou o nosso coração e nós começamos a acreditar, a compreender, a acolher Deus no nosso coração. E Paulo, ele também, pela ação missionária,
pelo seu trabalho, pelo seu apostolado, ele aos pouquinhos, ele vai tomando consciência de Cristo na sua vida. Segunda leitura, versículo 17, revela para nós esta consciência que Paulo tem de Cristo na sua vida. Não é só no momento da conversão, mas em toda a sua vida. O que Paulo fala? Pode ler bem alto. O Senhor me deu força. O Senhor estava sempre presente na minha vida. Foi o Senhor que fez com que eu me tornasse um grande missionário, um grande evangelizador. Você está aqui na missa hoje. Boa parte de nós já tem uma boa caminhada de idade. Não tem? Você tem consciência de que Cristo caminhou com você desde o dia que você nasceu? Nas alegrias e tristezas, Cristo sempre esteve com você. Talvez não, com certeza, mesmo antes de você ter tido uma experiência de Cristo, Ele já caminhava com você. Ele já estava junto com você. Esperando, quem sabe, um momento oportuno, como aconteceu com Pedro, ou como aconteceu também com Paulo. Do Evangelho, o versículo 16, que é a resposta que Pedro dá a Jesus, quando ele pergunta, e para vocês, quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus não gostaria que esta resposta viesse com palavras. Hoje, Jesus gostaria que esta resposta viesse com a nossa vida, ou quem sabe, com as atitudes que nós temos, com as atitudes sinceras, verdadeiras, que nós temos, é a melhor forma de dizer quem é Jesus. No finalzinho do Evangelho, Jesus dá a autoridade a Pedro para ser o primeiro Papa, para governar a sua igreja. De uma maneira muito breve, eu só queria dizer assim, a autoridade que a igreja tem não é uma autoridade humana, mas é uma autoridade divina. É preciso compreender que a igreja cristã católica, ela vem de Deus. Qual é que é o fundamento disso? O Pai envia o Filho para a missão. O Filho envia a igreja pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a igreja, apesar de ser formada de homens e mulheres, apesar da sua estrutura humana, ela é divina. E ela só se mantém viva depois de 2000 anos, é porque ela de fato, ela é divina. Para nós cristãos católicos, o que é que nós devemos fazer em relação à nossa igreja? Nós devemos amá-la. Como a gente ama a mãe da gente, com todos os defeitos que a nossa mãe tem, nós deveríamos amá-la. Não adianta a gente ficar criticando a igreja, não adianta a gente ficar condenando a igreja, até é um contra-testemunho, é contraditório, porque fala assim, eu estou na igreja, mas eu reclamo da igreja, eu xingo a igreja, sabe a melhor coisa que você pode fazer? Aquilo que está na primeira leitura, quando Pedro estava na prisão, o que a igreja fazia? Rezava pela igreja presente na imagem de Pedro e dos demais. A melhor coisa que a gente pode fazer, em primeiro lugar, é rezar pela igreja e depois arregaçar as mangas e trabalhar, estar na igreja, viver na igreja, porque ela é divina. Isso vocês podem acreditar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.